Eu me recordo que de 2014 até 2017, 2018, tinha muitas pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal. Então as pessoas tinham aquela coisa de acordar cedo, de fazer exercícios, de fazer um monte de coisa. E aí era muitos conteúdos, né? Muitas pessoas produziam conteúdos falando sobre o desenvolvimento pessoal e se criou muitas pessoas ouvindo aquilo, muitas pessoas seguindo essas pessoas aqui, né? E então o desenvolvimento pessoal, ele era a tendência daquela época. Hoje em dia quase não se vê mais ninguém falando sobre desenvolvimento pessoal, né? Quem dirá sobre desenvolvimento espiritual? Talvez um dia isso entre na tendência e em seguida provavelmente vai decair se as pessoas continuarem dessa forma, né? Porque o que há é um movimento mental, né? Demasiadamente mental, onde as pessoas elas buscam tendências e mais tendências. E eu penso que dentro do desenvolvimento pessoal, quando a gente tem muitas pessoas falando sobre o assunto, eu tive esse problema da gente ouvir cada um deles, mas na hora de botar as coisas em prática era outra coisa, né? Era muito difícil de colocar tudo em prática. Então, acredito que poucas pessoas ficaram ainda nesses desenvolvimentos pessoais, né? Dessa coisa de acordar às 5 horas da manhã e ter uma rotina regradinha, isso e aquilo, e disciplina e tudo mais. Mas eu penso que quando a gente olha para essas áreas, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual ou a própria vida do indivíduo, a filosofia na vida do indivíduo, é preciso sempre buscar uma direção apenas, né? As pessoas hoje com a internet, com as pessoas à nossa volta, com o mundo na correria, a gente tem inúmeras formas, inúmeras visões, inúmeros pensamentos. Então surgem muitas coisas na vida do ser humano que vêm de todos os lados. O ser humano no momento atual não sabe para qual direção ir, o que ele vai fazer, e as pessoas estão perdidas, né? Aquelas pessoas que saíram daquela tendência de desenvolvimento pessoal e seguiram para as outras tendências, estão hoje em dia mais do que perdidas. Aquelas poucas que ficaram num tipo de desenvolvimento se preocupando com a vida, às vezes ainda qualquer ser humano pode ter essa coisa de ter demasiados lados da vida, de demasiadas coisas e não saber muito o que fazer. Então, se a gente pegar um conceito, por exemplo, né? Não seja preguiçoso. Um conceito. E aí a gente vai buscar formas, pensamentos de entender do porquê não ser um preguiçoso. E aí a gente vai chegar a conclusões. Eu não posso ser um preguiçoso porque se eu ser um preguiçoso, daqui a um mês eu vou estar assim, daqui a um ano eu vou estar assim, daqui a 10 anos eu vou estar assim. Se eu não ser um preguiçoso, se eu agir por outro lado, eu vou subindo, eu vou estar de outra forma, eu vou estar melhor e tudo mais. A gente vai chegar a conclusões. Então, se a gente pegar, por exemplo, um conceito, não são 20, não são 30, não são milhares que nem tem na internet hoje em dia. São milhares de conteúdos, milhares de pessoas falando, principalmente na internet, né? E aí as pessoas estão perdidas em concepções mentais, em coisas que não geram movimento para o ser humano. Se a gente pegar um conceito e aplicar por um dia, aplicar por um mês, por um ano, 10 anos, 50 anos, a gente vai ter uma vida naquela direção. E aí, essa coisa de pensar nas coisas sendo uma direção, é uma vida, cada ser humano tem talvez uma coisa para lidar, né? Se a gente analisar lá na raiz, é uma coisa para lidar. É o ser contra ele mesmo. É o ser consigo mesmo, aliás. É ele com ele. Então, às vezes o ser humano tem uma coisa para lidar durante a vida dele.
Muitas vezes é ele com ele mesmo. Não são 10, não são 20, não são 30 coisas, é uma. Quando a gente está na vida, do jeito que está o mundo hoje, a gente não deve olhar para inúmeros lados, inúmeras coisas, inúmeras informações. Isso esgota a mente, esgota o cérebro. Vai chegar o momento, se as pessoas continuarem assim, eu acredito que vão, que as pessoas não vão ter saída, os cérebros vão entrar em colapso ou algo do tipo, né? O ser humano não vai encontrar sentido nenhum, vai encontrar um vazio muito grande dentro dele. Isso se não surgirem novas tendências e a gente ficar nesse ciclo por muito mais tempo ainda, o ser humano buscar novas formas de se esvaziar cada vez mais. Enfim, às vezes na nossa vida é uma única coisa apenas. Então agradeço de coração quem assistiu. A gente se vê lá no próximo vídeo e até lá. Valeu!